herpes zoster. O herpes zoster é uma doença que afeta principalmente pessoas com mais de 50 anos ou pessoas que tenham o sistema imunológico enfraquecido. O herpes zoster é uma infecção causada pelo vírus VZV ou varicela zoster. Esta doença afeta principalmente os nervos que estão debaixo da pele, e sua principal manifestação é inflamação e aparência de erupções em forma de bolha. Estes estão localizados ao longo de todo o nervo afetado, por isso podem ser percebidos facilmente. A pele afetada fica irritada, com presença de pequenas vesículas, que seguem o caminho do nervo. Esse sintoma tornou a doença popularmente conhecida como télias. Devido a que as bolhas produzem uma dor que parece queimar a pele, em algumas partes do mundo, é conhecido como fogo de Santo Antônio. Na maioria dos casos, esta doença afeta adultos. No entanto, um grande número de adolescentes tem episódios de herpes zoster, mas são leves. É para os idosos que esta infecção causa maiores dificuldades. Causas do herpes zoster. O vírus que causa o herpes zoster é o mesmo que a varicela. O vírus nunca é erradicado do corpo, mas permanece no corpo em estado inativo. Quando ocorrem certas condições de saúde, o vírus reativa nos gânglios nervosos. Nem todas as pessoas que tiveram varicela desenvolveram um herpes zoster. O normal é que o vírus reative naqueles que têm alterações temporárias ou permanentes do sistema imunológico, devido à idade, a outra doença ou à toma de alguns medicamentos, como corticosteroides, medicamentos para reumatismo e outros. As pessoas com maior propensão a desenvolver essa doença são adultos com mais de 50 anos. Aqueles indivíduos que têm sistemas imunológicos enfraquecidos, HIV, também serão mais propensos. Além disso, observou-se que aqueles que sofreram de varicela antes do primeiro ano de vida também podem desenvolver esse herpes. Sintomas do herpes zoster. A dor é um dos sintomas mais comuns, e pode aparecer mesmo antes que as bolhas se tornem visíveis. Isso ocorre porque o vírus afeta os nervos da derme. Na maioria dos casos, as bolhas aparecem entre 1 e 14 dias após os primeiros sintomas, e a dor pode ser leve ou forte. Os primeiros sintomas do herpes zoster são coceira, cócegas, formigamento, dor focal. Além disso, durante a fase inicial do herpes zoster, os seguintes sintomas também podem ocorrer: febre, dor de cabeça ou mal-estar geral, desconforto gastrointestinal. Mas, sem dúvida alguma, o principal sintoma do herpes zoster são as vesículas. No início, as erupções são pequenas, mas estas podem crescer e juntar-se a outras, formando grandes bolhas. Normalmente, seu período de crescimento varia entre 3 e 5 dias. Em seguida, as crostas se formam, e isso corresponde à fase final do episódio. No caso do vírus aparecer na área da cabeça, ele pode afetar a visão ou as orelhas. Ele se hospeda no nervo mandibular, provocando lesões na cavidade oral, na língua e na garganta. Embora em ocasiões raras, ele pode levar à perda do sentido do gosto. Diagnóstico e complicações. Se não houver certeza de que seja um caso de herpes zoster, pede-se uma amostra de tecido das lesões, para fazer um teste de laboratório, que permita avaliar o caso completamente. O exame de sangue também é um método confiável para estabelecer o diagnóstico definitivo. No entanto, é somente quando o sistema nervoso está comprometido que uma punção lombar é usada para diagnosticar a doença. Além disso,
Em casos atípicos, é realizado o teste de Tzanck, em que é feita uma cultura do líquido que compõe as bolhas. Uma das complicações mais frequentes e graves da doença é a neuralgia pós-herpética. Isso aparece em até 50% dos pacientes, e consiste em uma dor que muitos descrevem como queimando, elétrica e insuportável. Nos casos mais difíceis, a dor pode incapacitar totalmente o indivíduo. O pior é que pode durar semanas, meses, anos e até mesmo para a vida toda. Outras complicações são problemas de visão, quando as bolhas ocorrem perto do olho. Os efeitos às vezes se tornam muito sérios. Eles também podem causar infecções cutâneas adicionais, como celulite ou impetigo. Em alguns casos, este tipo de herpes dá origem a uma meningite,